Boa noite a todos, a paz do Senhor. Queria cumprimentar também quem está nos acompanhando através da TV Rica, seja muito bem-vindo. E queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Meu nome é Cristiano, sou um dos ministros dessa casa, e hoje tenho a responsabilidade de estar compartilhando com você a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem falado. Quantos estiveram no culto de ceia ontem? Levante suas mãos. O culto de ceia ontem foi um daqueles cultos que você não pode perder, né? Ontem havia algo de diferente. Ontem havia uma atmosfera diferente. Ontem Deus trouxe uma palavra muito específica através da profeta Camila, e depois, durante a ceia, enquanto o apóstolo Hélio ministrava, uma presença de Deus, algo muito... A palavra que a gente estava falando ontem é que estava muito denso. Se sentia a presença de Deus e aquilo que Ele queria produzir no ambiente. E o apóstolo Hélio, quando me pediu para ministrar hoje, normalmente a gente faz com tanta liberdade ouvindo o Espírito Santo, mas hoje, para mim foi diferente, porque eu tenho uma sensação que o Senhor vem construindo algo há alguns dias. Foi assim no culto de intercessão na sexta, a sequência na ceia no sábado. Então eu gostaria hoje de procurar não atrapalhar aquilo que Deus vem construindo, procurar seguir esse fluir que está acontecendo. Como esse rio que está passando, ao invés de interromper ou criar uma outra rota, eu quero dar sequência ao que Deus vem fazendo ao longo desses dias. Mas o que eu queria te dizer, como filho dessa casa, você que está aqui hoje, toma cuidado para você não perder alguns momentos que são únicos. O culto da ceia é um momento muito importante para a vida da igreja. O culto da ceia é um momento onde nós chegamos juntos à mesa, onde nós temos comunhão. E ontem Deus resolveu se manifestar de uma forma muito específica, e ao mesmo tempo que a gente se alegra de ver o que Deus estava falando com tanta precisão, a gente acaba sentindo por alguns que não estavam juntos. Porque é importante Deus nos alinhar, Deus nos ajustar. Mas eu quero pedir ao Senhor que nessa noite Ele possa de alguma forma falar conosco, dando sequência ao que foram esses últimos dias, e que você possa ser edificado pela palavra. Amém? Amém? Além do Alain, alguém pode falar amém? Amém. Melhorou. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós te damos graças nessa noite porque eu sei que o Senhor vem construindo algo ao longo dos últimos dias, e nós queremos, Pai amado, estar completamente abertos, atentos, dispostos a receber no nosso espírito, na nossa vida, aquilo que o Senhor vem construindo. Eu quero declarar que nessa hora caia por terra todos os preconceitos, todos os pré-julgamentos. Eu quero que nessa hora a angústia, a ansiedade, a preocupação das pessoas que chegaram não seja impedimento para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Nessa hora, Pai amado, nós declaramos esse ambiente selado pela Tua presença, de maneira que Satanás não possa interferir naquilo que vai ser falado nessa noite. Pai amado, eu quebro agora toda barreira ou toda interrupção na comunicação, toda tentativa de distorção do que eu vou falar, caia por terra em nome de Jesus, e que a palavra chegue clara no ouvido de cada pessoa que está neste lugar nessa noite. Tira, Pai amado, toda a confusão, e que possamos estar abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar. Essa semana foi a semana do Aljava, né? Que é o nosso encontro com os filhos espirituais, pastores de outros ministérios. E eu estava falando para eles, para a maioria deles que eu tenho cuidado, tenho acompanhado há algum tempo, por que uns eu corrijo mais do que outros? E eu fiz essa pergunta e falei mais uma vez: vocês sabem por que alguns são mais corrigidos que outros? E algumas pessoas me falaram assim: porque são mais desobedientes. E eu falei: você está enganado. Porque eu só corrijo a pessoa que eu percebo que ela tem confiança, que ela se sente amada e segura por mim. Porque se eu corrijo alguém que não se sente amado e
e que confia em mim, eu vou machucar ao invés de corrigir. Então aqueles que mais se sentem amados são mais fáceis de corrigir. E eu estava contando para eles que esses dias eu tive uma experiência com meu filho, né? Com o Caio, e eu corrijo muito ele, praticamente todo dia e toda hora. O que fala, o que veste, o que faz, é o tempo inteiro. E eu falei para ele: filho, algumas vezes quando eu fui duro com você, quando eu bati em você nos momentos que foi necessário, em algum desses momentos você teve dúvida do meu amor por você? E ele falou assim: que isso, pai? Né, aquele jeitão de adolescente homem que não quer falar de amor. Que isso, pai? Você teve dúvida ou não? Não, sempre soube que você me ama, eu sempre entendi que você me ama. E por que será que algumas pessoas, quando são corrigidas, entendem isso como falta de amor? Porque aprenderam a sua vida inteira que a correção é sinônimo de que não gostam de mim, ou porque ela foi feita de maneira errada, na hora errada, na frente de pessoas erradas. Mas a realidade que eu estou fazendo toda essa introdução é para falar do fundo do meu coração, que para cada pessoa que está sentada essa noite desse lugar, eu amo vocês porque eu vejo em cada um de vocês a pessoa de Cristo. Eu estou falando do púlpito com o temor e com a responsabilidade que eu tenho de ministrar a palavra de Deus, que eu não tenho nada, absolutamente nada, contra ninguém que está aqui. Quantos podem dizer amém? Amém. E por que eu estou falando isso? Porque eu preciso corrigir vocês nessa noite. E eu preciso que vocês não sintam essa palavra vindo de um coração que está querendo julgar, acusar, apontar ou bater por bater em ninguém. Eu não tenho essa pretensão. Nenhum pai bate num filho simplesmente pelo prazer de bater, mas porque ama. Eu estava conversando com um jovem que eu tenho acompanhado e discipulado de perto, e tenho falado algumas verdades duras para ele. E falei: sabe por que eu tenho falado essas verdades duras para você? Porque eu percebo que hoje eu tenho o seu coração na minha mão. Isso não te fere, isso não te machuca. E ele olhou para mim com uma cara sorrindo e falou: pode continuar falando. Porque ele tem se sentido cuidado, ele tem crescido, ele tem amadurecido. E é assim que eu espero que você receba essa palavra nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Eu fico mais à vontade porque eu não quero... Eu sinto que essa palavra é uma palavra forte, mas eu não quero que ela saia com uma interpretação negativa de alguém que está com raiva, de alguém que está bravo. Eu não estou com raiva, não estou bravo, eu só quero... Eu preciso transmitir uma realidade no Espírito que Deus me mostrou. Amém? O tema dessa mensagem nessa noite é: não seja covarde. Você pode repetir comigo: não seja covarde. Não seja covarde. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Enquanto você abre, eu queria lembrar os homens que o nosso retiro dia 20 e 21 de maio está incrível. E por que está incrível? Porque eu tô vendo que Deus está construindo para o retiro. E nós já temos aí de 100 vagas disponíveis, quase 80 vagas preenchidas. Então, se você quer participar, e você deve participar, não deixa para depois a sua inscrição, por favor. Nós temos aí pouco mais de 2 semanas. Amém? Dia 20 e 21 de maio nós vamos estar com alguns convidados especiais: o pastor Júlio Cosini da Igreja Verdade e Vida lá de São Paulo, do Djalma Toledo, o pastor João lá de Cruzeiro, o apóstolo Lincoln aqui do Reino, o Carlos Herrera, que é o filho do Lucas Marques, vai estar conosco. E eu sei que nós vamos estar tendo um tempo muito especial ali, você não pode perder. Amém? Hebreus 11, 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
Eu creio que alguns de vocês já me viram falar sobre isso recentemente, e eu tenho procurado explicar isso com bastante frequência nos últimos meses, porque o Senhor tem me levado a entender a importância da gente distinguir a realidade natural do mundo espiritual. E quando a Bíblia fala que o mundo natural, ele foi feito do mundo espiritual, que o visível foi construído do invisível, nós precisamos entender que cada realidade visível, que cada realidade natural, ela tem um paralelo espiritual. O que nós vemos, na verdade, escondem, é como uma sombra que mostra uma realidade eterna, porque o que nós vemos é passageiro, mas aponta para princípios eternos. Então eu vou te dar um exemplo. Quando nós vemos o princípio de uma semente que dá origem a uma planta, isso é uma simbologia de tudo aquilo que você pode construir no espírito através da palavra. A Bíblia fala que palavras são como sementes, ou seja, tudo que você libera vai dar luz a algo. Quando nós falamos de um casamento natural, o meu casamento com a minha esposa aponta uma realidade espiritual do que é a união de Cristo com a igreja. Quando nós vemos a relação de um pai e um filho, essa relação de pai e filho, quem é pai aqui? Você sabe do que eu estou te falando, a relação sua com teu filho, ou a tua relação de filho com teu pai, fala muito do que é a relação de Deus conosco. Porque aponta uma natureza, uma realidade natural, aponta para uma realidade maior que a espiritual. Quantos estão entendendo isso? A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 44 diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, dentro desse paralelo do natural com o espiritual, a Bíblia é específica em falar do nosso corpo. E olha que interessante, ela fala assim: primeiro vem o natural, depois o espiritual. O que a Bíblia está querendo dizer? Quantos aqui nasceram de novo? Amém? Para que você pudesse nascer de novo do Espírito, primeiro você teve que nascer naturalmente, amém? Se você não tivesse vida, você não podia um dia entregar essa vida a Jesus e ter a salvação no teu espírito, na tua alma. A regeneração da tua alma aconteceu porque você está vivo. Então primeiro foi feito o natural para que pudesse se experimentar uma realidade espiritual. Então quando fala do corpo natural e do espiritual, fala que o natural é passageiro, mas ele vem primeiro porque é ele que gera condição para o nascimento do espiritual. Porque você tem vida, você pode entregar a sua vida. Amém? Então quando nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de umas maiores simbologias bíblicas. Dentre as que eu falei, de casamento, relação pai e filho, que são todas coisas importantes de se entender, se você não entende o princípio do casamento, você jamais vai entender a relação de Cristo com a igreja. Se você não entender que a tua esposa reflete a realidade espiritual de que você é, você nunca vai entender o que você reflete a glória de Cristo. Como eu falei para vocês, a gente tem procurado cuidar de pastores. E muitas vezes você senta com um pastor e fala assim: como que está o teu casamento? E ele olha para você e fala assim: está tudo bem, graças a Deus, está tudo beleza. Daí a Leila vai e senta com a pastora: e aí, como que está o casamento? Irmã, por favor, me ajuda em oração, está terrível as coisas lá em casa. Daí você fala assim: ué, quem que está falando a verdade? Às vezes ninguém está mentindo, mas a cabeça do homem, as coisas estão tudo bem, e a mulher está morrendo do lado dele, e ele não consegue enxergar. E muitas vezes a gente, como corpo de Cristo, nós nos relacionamos com o Senhor assim. A gente acha que a nossa vida espiritual está tudo bem. Agora, se a gente parar por um instante e perguntar ao Senhor: Senhor, como que está a nossa relação? Ele falou assim: qual relação? Se você só faz o que você quer. Porque o que mata um casamento, muitas vezes não é um adultério, mas é o isolamento de um do outro. Parece que são duas vidas
diferentes convivendo junto. E assim como Cristo e a igreja não são duas vidas, elas se fundem em uma só, o casamento não são duas vidas, não são dois propósitos, nós nos tornamos um só. Aquilo que nós sonhamos, nós comungamos, aquilo que nós lutamos, nós comungamos, é uma só vida. E quando nós falamos dessas analogias, o corpo humano tem uma simbologia espiritual fortíssima, porque foi o local que Deus resolveu habitar. Esse seu corpinho bonito foi o local que Deus resolveu fazer morada. Amém? Olha para o teu lado e fala assim: lindão, foi aí que Deus resolveu morar. Hã? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, Cristo é da mesma forma. Não é porque você tem uma mão, você tem duas mãos, que você tem dois corpos. Você tem duas mãos num corpo. Então o corpo, ele na verdade é um conjunto de sistemas. Tem o sistema nervoso, tem o sistema gástrico, tem o sistema ósseo, tem sistema disso, tem sistema daquilo. E tem uma série de sistemas que trabalham em conjunto, que são, repita comigo essa palavra, interdependentes. Eles dependem um dos outros. São sistemas formados de maneira que eles são interdependentes, mas possuem um propósito comum, que é a vida do corpo. Amém? Amém ou não? Amém. 1 Coríntios ainda 12, olha o versículo 27 e 28. Vós sois o corpo de Cristo. Agora ele começa a fazer a analogia do corpo natural com o corpo espiritual. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, dons de cura, socorro, governo e variedade de línguas. Olha que interessante, Paulo nesse contexto, ele não está falando dos dons ministeriais, que ele descreve lá em Efésios 4:11, ele está falando dos dons operacionais, como o corpo de Cristo funciona na prática. Então você vê que ele não cita ministério pastoral, ministério evangelístico, ele está falando da operação, da funcionalidade do corpo de Cristo na prática. E ele fala nisso dentro de um contexto onde ele está falando do corpo de Cristo, onde ele está falando essa analogia do corpo humano com o corpo de Cristo. E o que será que estava na cabeça de Paulo quando resolve, no meio de uma explicação do corpo humano, entrar no assunto de apóstolo, de profeta, da função dos ministérios na prática? O que Paulo tinha em mente quando ele sai de um tema e entra no outro? Na verdade ele não saiu e entrou em outro, ele está explicando como você faz para um organismo poder preservar a interdependência. O que existe no corpo que preserva a interdependência? Paulo começa a fazer esse paralelo. E a palavra que ele usa para explicar como se preserva a interdependência, ele começa a explicar a função dos 5 ministérios. Os 5 ministérios foi uma maneira que Deus usou para não concentrar a igreja na vida de uma pessoa só. Ninguém pode ser levado à estatura de Cristo de uma forma isolada, porque nós precisamos uns dos outros, e por isso ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que possamos produzir o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. A palavra aperfeiçoamento que Paulo usa no grego é kartastismon.
É uma palavra que é usada quando os discípulos estão consertando as redes depois da pesca. Eles estavam consertando redes que estavam rasgadas, e se usa a mesma palavra, kartatismon. E essa palavra kartatismon também aponta para uma outra realidade. Uma casa vazia que precisa ser mobiliada. Mobiliar uma casa é kartatismon. Então o que Paulo está falando? Paulo está fazendo uma simbologia do corpo humano como o local de habitação do Senhor. E o local de habitação do Senhor, que é o corpo humano, e que hoje é a igreja, unida, interligada, precisando um dos outros. Nós somos como membros desse corpo, e estamos interdependentes, ligados. Nós precisamos ser mobiliados, para que essa casa não fique vazia. E quando essa casa é mobiliada, é como se no mundo espiritual o inimigo passasse por fora e olhava assim: essa casa não dá para tomar posse, porque tem gente morando aí, tem vida. Por que a Bíblia fala assim? Quando você expulsa um demônio, ele volta e depois ele dá uma cirandada para ver se a casa está vazia, e se tiver ele volta e traz mais 7. Quando ele fala de casa vazia, ele não está falando se você entregou a tua vida para Jesus ou não. Porque muitas pessoas que já entregaram sua vida para Jesus ficam endemoniadas. E ficam endemoniadas por quê? Porque não estão mobiliadas, porque não estão aperfeiçoadas, porque não estão equipadas, porque não amadureceram através dos 5 ministérios. São meninos inconstantes, são pessoas covardes, porque dão um primeiro passo, mas recuam. E por isso que o reino de Deus não é um reino de covardes. A posição de um covarde no reino de Deus é perigosíssima. Paulo alerta os covardes e fala assim: cara, antes você seja frio ou quente, porque quem for morno vai ser vomitado diante de Deus. Essa posição de cima do muro é uma posição perigosa, e que hoje, mais do que em qualquer outro momento, porque desde que o cristianismo nasce, a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi um povo perseguido, sempre foi uma minoria. Então a igreja, ela nasceu de homens e mulheres valentes, que tinham a disposição de dar a sua vida, de que tinham a disposição de expor sua imagem. Eu me lembro que quando eu me converti 20 anos atrás, era diferente de hoje. Eu perdi a maioria dos meus amigos. Eu ia à igreja e os caras falavam assim: cara, você virou pastor, você virou crente, e era motivo de vergonha. Mas hoje não é mais vergonha, porque hoje nós temos aí quase a maioria da população nessa nação evangélica, pelo menos nominalmente evangélica. Nós temos um modernismo que tomou conta da igreja, que hoje parece que se pode todas as coisas. Então você não tem um preço a pagar, você pode conviver com a sua vidinha mundana e frequentando uma igreja, que você é evangélico. Já não é mais motivo de vergonha, já não tem mais um preço a ser pago. E daí a gente começa a misturar o santo com o profano. Mas a palavra de Deus diz que o corpo de Cristo, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser mobiliado, ele precisa ser equipado, porque é isso que dá a liga, é isso que gera em nós a interdependência, é isso que gera em nós a consciência que precisamos uns dos outros, que não tem vida fora do corpo de Cristo, que não há como você caminhar sozinho. E quando a gente traz essa figura para o corpo humano, o único elemento que pensa em si mesmo dentro do corpo, quando é descoberto, é um problema, porque ele se chama câncer. Ele é o único que entra no corpo humano pensando só em si mesmo, come tudo que tem pela frente para satisfazer a si mesmo. Isso é um câncer, porque todos os outros organismos vivos que interagem dentro do corpo, eles interagem de forma equilibrada para produzir um propósito comum, nunca visando si mesmo. Você imaginou a mão discutindo com a outra, falando: eu vou para cá, não, eu vou para a esquerda, você vai para a direita? Isso não acontece. Por quê? Porque todos são governados por uma cabeça. É o cérebro que comanda todo o corpo.
E se um membro do seu corpo resolve agir sozinho, se você tiver um problema na sua vida de saúde, se Deus me livre, vem um AVC, uma situação como essa, e você de repente perde o controle de parte do seu corpo, o cérebro não consegue mais controlar o corpo, você tem um membro que começa a querer funcionar sozinho, você já viu isso? E às vezes a gente vê pessoas que quando isso acontece, a sensação que dá era que é melhor que esse corpo não existisse, porque ao invés de ajudar ele atrapalha. Isso se chama independência. E a independência, ela não faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo foi gerado dentro do fundamento da interdependência. A independência, ela produz pensamentos do tipo: mas eu não me sinto parte do corpo. A independência, ela produz pensamentos do tipo: mas o que isso vai gerar de benefício para mim? A independência, ela gera pensamentos do tipo: mas eu não tenho responsabilidade com a vida dele, já tenho problema demais com a minha vida, por que eu vou ficar? Eu não tenho responsabilidade com ninguém. Só falta falar aquilo lá, cada um por si, Deus por todos, né? Na verdade, a pessoa que caminha dentro de um espírito de independência, e eu quero trazer uma luz para você nessa área, porque pode ser que você esteja trilhando esse caminho, e eu não estou aqui nessa noite para te acusar, para te julgar, ou para te apontar defeitos, não. Eu quero só trazer luz que possa te ajudar a ser livre de tudo que está te prendendo. E as pessoas que caminham em independência, elas têm a independência como a raiz, ou melhor, como um fruto de uma raiz maior que se chama rejeição. A pessoa que se sente rejeitada, a pessoa que durante o seu processo de infância, adolescência, teve uma situação conturbada com pai e mãe dentro de casa, a ausência de paternidade, às vezes até bullying na escola, a falta de aceitação dos outros, o excesso de crítica, palavras duras, elas geram na pessoa que se sentiu rejeitada em algum momento na vida, a necessidade de autoafirmação. É como se ela vivesse no seu próprio mundo e falava assim: ninguém me quer, ninguém me ama, eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender, então eu me isolo e faço a minha vida independente. Todo mundo aqui pode me colocar em risco, então eu me isolo, eu desconfio de todo mundo, eu me protejo, eu me blindo no meu mundo, porque eu não quero ser mais machucado, então eu me torno independente. E daí você vem com todo esse histórico de vida e cai dentro da igreja, e daí você entrega a vida a Jesus, mas a sua perspectiva da vida continua sendo independente, só que você vai entrar em choque, porque o corpo de Cristo não dá para viver independente. Não dá para você se chatear num dia e sair da igreja e falar assim: agora eu vou tocar minha vida sozinha, eu e Jesus. Não, meu irmão, porque o corpo de Cristo na terra é a igreja. Não dá. Você não vai conseguir encontrar vida sozinho. O grande desafio do evangelho é a interdependência, é aprendermos a conviver juntos, com os defeitos uns dos outros, amadurecemos, crescemos, aprender a desenvolver a misericórdia, o perdão, entender o valor de cada pessoa que está sentado do teu lado. E se você quer fugir disso, você é um covarde. Quando nasceu a república nessa nação, ela nasceu debaixo de um lema. Quando foi proclamado a república, foi dito: independência ou morte. Só que quando você entra no reino de Deus, nós não falamos mais em independência ou morte. O reino de Deus é interdependência ou morte. Ou você aprende a depender dos outros, ou você está morto. E quando você cria esse espírito de independência, a sensação é que ser independente é ser forte. Eu sou forte, eu não preciso de ninguém. Não, você não quer me ajudar, não tem problema não, porque eu me viro. Você já viu pessoas assim? Meu irmão, você não sabe, se você quer uma vida com Deus, você não sabe aonde isso vai te levar.
Porque Deus não tem como construir, não tem como edificar Cristo em você com esse espírito de independência. Existem processos que Deus nos leva e nos conduz ao longo da vida para arrancar de nós esse orgulho, essa soberba, esse individualismo, essa visão deturpada da vida que foi gerada como um mecanismo de defesa. Muitos estão morrendo porque não vivem no corpo de Cristo como um lugar de interdependência. Eles vêm com uma cultura romana à igreja. Frequento a igreja ao domingo e eu vou um pouco antes da bênção final para não ter que cumprimentar ninguém. Você já viu pessoas assim? Chega na igreja quando o louvor já iniciou e vai embora antes da paz, da bênção apostólica. Por quê? Porque eu não quero relacionamento, eu quero lá só ouvir a palavra. Você não entendeu ainda as coisas, meu irmão. O desafio do cristianismo é essa relação. Deus, ele se revela a nós através da vida do outro. Eu não estou falando aqui de ter amigos. Eu não estou falando aqui de relacionamentos almáticos. Eu não estou falando aqui de você se enfiar na casa dos outros para comer. Não é isso. Isso pode ser bom, isso não é uma crítica a isso, mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando dessa unidade superficial, que você vem e fala assim, não, nós vamos tomar uma ceia juntos. Daí você vem na mesma mesa da ceia e você está do lado de alguém que você não olha na cara, mas você tomou ceia junto. Não, eu não estou falando dessa hipocrisia que o mundo vive, e que a religião também vive. Isso não é interdependência, isso se chama conveniência. Tem pessoas que têm relações por conveniência. No reino de Deus não existe espaço para conveniência. O reino de Deus é o reino do seu Filho, é o reino do Cristo. E o reino do Cristo é governado por Ele. Então eu só preciso aprender a obedecer a Ele. E muitas vezes isso vai requerer, ou na totalidade das vezes, fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Abrir mão da minha vontade. E muitas vezes em favor do próximo. E muitas vezes esse próximo vai ser alguém que no teu coração você julga não merecer o teu amor. E muitas vezes Deus vai te falar para estar junto e ajudar alguém que você julga não ser merecedor. E sabe o que você vai aprender nesse momento? Que Ele fez o mesmo com você, porque nem eu nem você merecíamos nada. Porque o amor dele está fundamentado numa palavra que se chama graça. E segundo a minha esposa, a sábia Leila, graça é de graça. Olha para quem está do outro lado e fala assim, graça é de graça. Quanto você tem cobrado pelo teu amor? Quanto você tem cobrado pelas tuas relações? Tem muito menino dentro da igreja que tratando as pessoas na medida que estão tratando através de reações e não de ações. Assim me trata bem, eu trato bem também. Isso é coisa de menino. Eu estou vendo o Alan educar o João, eu me lembro de quando o Caio era pequeno, da Bruna, é a mesma coisa. Olha, João, empresta o carrinho para o Pedro, porque se emprestar para ele, ele empresta para você. E tem gente que está assim, eu não trato, eu não falo com fulano de tal. Que reino que é esse? Que evangelho que é esse? Ou quando não se vive a realidade do corpo, onde mesmo com operações diferentes, com funções diferentes, com um jeito diferente, o propósito nosso é comum, não tem edificação. Quando você não entende o corpo de Cristo dentro dessas diferenças, você não vai ser nunca edificado. E quando você não consegue descobrir esse propósito comum, todo mundo na face da terra se torna seu concorrente. Todo mundo se torna uma ameaça. E quando não se tem maturidade, e você está dentro desse espírito de independência, precisando se autoafirmar, então você olha cada pessoa como um potencial competidor. E daí você vê isso acontecendo em todas as esferas da vida.
Desde pessoas que estão chegando na igreja hoje a pastores. Sabe por quê? Porque um menino, ele compete para se autoafirmar, mas homens cooperam para edificar. Existe uma diferença entre menino e ser homem. Menino compete porque ele precisa de autoafirmação, o homem não, ele coopera porque ele sabe que ele veio para edificar. Quando você vê ministérios concorrendo um com os outros, pastores competindo um com os outros, pessoas dentro da igreja denegrindo uns aos outros, são meninos espirituais. E o que eu estou fazendo nessa noite? Eu estou me colocando numa plataforma de uma pessoa mais espiritual, eu estou julgando essas pessoas? Não. Eu preciso descer até eles, porque Romanos 15 diz que aqueles que são fortes devem suportar os mais fracos, e não se colocar numa posição de soberba espiritual. Então a gente precisa entender que nós vamos sempre conviver com pessoas que ainda são meninos na fé. E ser menino não é um problema. Todos nós que somos homens espirituais e mulheres espirituais, um dia fomos meninos. O problema é você permanecer menino. Aí eu te pergunto, quantos anos da tua vida com Deus você ainda é um menino? Porque existe uma coisa que faz um menino permanecer menino. É o medo de crescer. E isso se chama covardia. Covardes se escondem. Covardes se escondem nessa situação de menino. Porque o menino não enfrenta situações da vida. Os covardes são assim. São como meninos, eles não enfrentam. Eles se escondem através de álibis que são criados para poder proteger a sua infantilidade e a sua necessidade de autoafirmação. E tudo isso fundamentado na raiz dos independentes, que é a rejeição. Se você conversar com um psicólogo, com um psicanalista, você vai ver, isso aqui eu peguei como um dado estatístico, eu já ministrei uma palavra específica sobre rejeição. 80% das pessoas que frequentam consultórios médicos e psicológicos têm a raiz dos seus problemas na rejeição. 80%. A rejeição, ela produz muitos estragos nos sentimentos, porque como eu não me sinto aceito, eu crio um pensamento de vítima, onde a pessoa sente que tem que lutar contra tudo e contra todos. E ela começa a criar um mundo paralelo, ela vive uma vida paralela, porque ela cria um personagem de acordo com o grupo onde ela está inserido para ela tentar ser aceita. Você já viu pessoas ser assim? Se ela está na igreja, ela faz cara de crente. Se ela vai num mundo onde a galera que ela anda é roqueiro, ela faz cara de roqueiro. Se ela vai para o Rio, ela volta falando por quê? Porque ela se encaixa dentro da realidade do grupo que ela está vivendo para ela ser aceito, cara. Porque ela tem uma necessidade de ser aceito, ela não tem identidade. Daí ela vai absorvendo a realidade dos grupos onde ela está transicionando, onde ela está transitando, porque ela tem uma necessidade de ser aceito, e a raiz disso é rejeição. Todas essas dores escondidas, essas feridas na alma, vai produzindo um isolamento. A pessoa se isola. Mesmo vivendo em grupo, ela sempre se sente sozinha. E daí ela é vítima a todo momento das circunstâncias. Você já viu aquele final de culto que você ficou aqui, chamou um, dois, falou, vamos comer ali um sanduíche. Daí no outro dia a pessoa fala assim, nossa, vocês foram lá, nem me convidaram. Cara, a gente estava todo mundo aqui, saiu, foi lá, mas tem que justificar para ela, porque ela acha que foi um complô contra ela. Que todo mundo esperou ela ir embora, vamos comer lanche escondido para ela não ir. E a pessoa sempre se sente vítima. E eu já percebi que nem o pastor gosta de mim. Irmão, por que o pastor não gosta de mim? Porque na hora que ele subiu para pregar, eu estava deixando a minha oferta, ele subiu, passou do meu lado e não me deu a paz. A minha pergunta para você é, quando você entra nessa igreja, você cumprimenta todas as pessoas que estão aqui? Mas por que será que a gente olha para o pastor com a responsabilidade de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui? Isso é só uma forma de você se vitimizar. É uma forma só de você começar a justificar para você mesmo as mazelas da sua alma. Você está em grupo, mas se sente isolado no seu próprio mundo.
Porque foi assim que você aprendeu a viver para se preservar, para se defender. E daí quando ela começa a conviver dentro da igreja, ela sabe que ela é independente, ela sabe que ela é egoísta, mas ela quer ter atitudes generosas. Então ela tem até vontade de dar alguma coisa que gere algum benefício em troca, mas ela continua tendo uma raiz egoísta, enxergando o mundo através da sua perspectiva própria. Então eu dou, eu libero, mas dentro do que eu entendo. Não, se Deus me falar para ir além do que eu quero fazer, daí eu já fico de mal com Deus. E eu quero dar para quem eu quero dar, que possa me ajudar em alguma coisa e me promover alguma coisa. Não, mas Deus te falou para fazer algo para fulano. Não, para aquele lá não. Então ela esconde o egoísmo dela numa aparência que ela dá. Eu dou oferta, eu dou dízimo. Sabe, a pessoa independente, ela cria uma perspectiva própria da vida. Ela tem uma maneira única de ver a vida. Eu estava compartilhando com alguns irmãos que eu estou estudando, estou fazendo uma faculdade de novo. E tem uma matéria na faculdade que se chama Antropologia da Religião. E na antropologia da religião existem 4 perspectivas através da qual o homem pode ver o mundo. A primeira delas é a perspectiva científica. É a pessoa que olha para todas as coisas e procura entender o porquê existe atrás de cada situação. Por que essa cadeira está aqui? Por que tem uma capa vermelha nessa cadeira? Quem que pensou nisso? Isso é a perspectiva científica, você sempre vai analisando as coisas. Tem a perspectiva religiosa, que é o que dá um senso divino a todas as coisas. Não, Deus tem um propósito no meio disso. Eu entendo que por trás dessa situação, Deus está se movendo. É uma perspectiva religiosa, chamada na antropologia da religião. Então você tem sempre um atributo divino. E tem uma perspectiva que é muito interessante, que é a perspectiva do senso comum. Essa perspectiva do senso comum me chamou muita atenção. A perspectiva do senso comum é a perspectiva da pessoa que não questiona nada, que não entende nada, porque ela fala assim: mas por que você faz isso? Meu pai fazia. E daí que seu pai fazia? Não, então meu pai fazia, eu faço, né? E por que você reage dessa forma com as pessoas? Minha mãe reagia, eu aprendi vendo assim, eu reajo. E por que você acha legal você ter caixa 2 na sua empresa? Não é que eu acho legal, mas todo mundo faz. Já se tornou algo aceito na sociedade, já é comum. A perspectiva do senso comum, ela te leva para um lugar de acomodação. É um lugar confortável, porque você se justifica que a maioria das pessoas fazem o mesmo. Daí você entra no mesmo pacotão e fala assim: todo mundo faz. Ou você percebeu que na hora que você estava saindo, você jogou o papel da bala ali na rua? Mas todo mundo joga papel de bala na rua. Então você começa a viver dentro do senso comum. Eu nem pergunto as coisas para o pastor, não sei de onde que tiraram isso. Eu também não. Então criamos um senso comum aqui, não precisa perguntar nada, faz do teu jeito. Essas são as perspectivas de ver a vida. E quando eu estava fazendo essa matéria e chegou a prova, eu criei minha própria perspectiva. Eu falei para o professor assim: eu entendo que existe mais uma perspectiva. Ele falou: qual? Eu falei: a perspectiva do senso comum religioso. É a fusão das duas. Ele falou: como assim? Eu falei assim: porque a religião começou a determinar aquilo que é verdade ou não, e a gente começou a aceitar isso como realidade comum. Então a gente começa a ter práticas comuns religiosas, completamente fora da Bíblia, mas que são aceitas, porque fazem parte de um senso comum. Então é muito comum pastor não falar com pastor. Não, ele tem a vida dele lá, eu tenho... Mas da onde que isso é comum? Não, é aceito, todo mundo faz, então é comum. É comum o homem estar enfiado na pornografia.
Eu conheço até uma história de um pastor que já orou, já me aconselhou, eu estou dando um exemplo, tá? Já me aconselhou e falou assim, não, cara, de vez em quando é normal, daí você se arrepende, pede perdão e dá uma segurada na onda, porque você é homem, cara, você tem que entender que é normal, é comum. E daí a gente vai começando a trazer práticas comuns e entendendo que essas práticas comuns são normais, mas nem tudo que é comum é normal. O que se tornou senso comum não é normal. Nós estamos vivendo algumas aberrações completamente anormais, mas que nós adotamos que é comum, porque todo mundo faz. E isso dentro da igreja. É o chamado, eu costumo chamar disso de o piloto automático da fé. Você liga o piloto automático e faz o que os outros estão fazendo. Você quer ver um exemplo? Se na igreja... Se a igreja tivesse domingo fechada até a hora do culto, e daí a gente abre a porta da igreja às 7 horas, e quando você começa a entrar, eu estou ajoelhado na minha cadeira, eu estou aqui, eu cheguei mais cedo, e eu estou aqui ajoelhado, e eu estou aqui assim, fingindo que eu estou orando, mas estou pensando que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, mas estou aqui, com uma cara de espiritual, estou dobrado o joelho. Daí chega do meu lado o Junião e senta não, ele falou, putz, o Kiko está com o joelho dobrado, deixa eu dobrar também. Daí ele pega e dobra o joelho. Quando você vê a galera vai entrando, vai todo mundo dobrando o joelho. Daí o último chega e pergunta assim, por que está todo mundo dobrando o joelho? Eu falo, não sei, cara, a galera dobrou, dobrei também. Isso é o senso comum religioso. A gente faz as coisas e nem sabe por que está fazendo. Que história é essa de corte? Nenhuma igreja faz corte? Porque se tornou um senso comum. É comum hoje, esse padrão nojento de namoro virou comum. As igrejas começaram a aceitar como um senso comum. Beija na boca, fica com 10 meninas dentro da igreja, se não der certo, depois você fica com a 11ª, pode ser sua esposa. Que coisa mais linda esse senso comum religioso. E é aceito. Daí quando você fala de corte é incomum, mas é o padrão de Deus. Que negócio é esse de paternidade? Eu não tenho que ficar perguntando o que eu devo fazer ou não. Você não deve mesmo. Paternidade é algo que você desfruta, você não deve. Você usa do que está à tua disposição. A pior coisa que existe na vida é você entrar nessa área de acomodação, onde você se habitua. Você passa a achar comum pelo fato de ser aceito. É o que está se tentando fazer nesse país com vários assuntos. Corrupção, caixa 2, homossexualismo. É comum. Então você vai massificando na mídia para poder ser aceito. Ainda que não seja bíblico, nem normal e nem o padrão de Deus. Quando a gente conversava sobre isso, estava falando com a Leila sobre isso, e tem um livro que conta uma história, e dá como exemplo a história de pessoas que trabalham como lixeiros. Então o cara está trabalhando no caminhão de lixo, você já viu? Já parou com o carro atrás do caminhão de lixo? Tem caminhão de lixo que quanto mais horas por dia ele vai trabalhando, quanto mais tempo ele trabalha, mais fedido ele fica. Porque ele vai acumulando mais lixo. Sim ou não? Você sabe do que eu estou falando? Você gosta de parar o carro e ficar bem coladinho atrás do caminhão de lixo, na hora que você está indo para sua casa almoçar? Não abre o apetite? É uma coisa horrível. Mas esses caras, o cara que escreveu esse livro, ele estava falando assim, que um dia ele estava acompanhando isso, chega na hora do almoço e os caras param o caminhão de lixo perto do lugar do lixão e sentam ali naquele lugar horroroso, fedido, nojento, e começam a abrir suas marmitas e começam a comer naquele ambiente. Como que os caras conseguem comer com aquele cheiro horroroso, naquele ambiente horroroso? Eles já se acomodaram, já se acostumaram, já se tornou comum aquilo. Daí você fala assim, eu não consigo fazer isso. Daí as coisas apertam, você vai começar a trabalhar de lixeiro. Você é contratado, beleza. Uma semana, o dia inteiro sentindo aquele cheiro.
Quando você vê, você já não percebe mais o cheiro. Daí os caras param comer, você está com fome também, você abre, quando você vê aquilo que você falou, impossível fazer, você está fazendo, porque se tornou comum. Tem pecados que você pôs em prática na sua vida lá atrás. Tem coisas que você insiste em fazer até hoje lá na sua vida, que começaram lá atrás. E que quando você deu o primeiro passo e fez isso pela primeira vez, você achou errado. Mas você repetiu a fazer, você tornou a fazer. E você percebeu que outras pessoas fazem, e de repente você mesmo aceitou isso como comum. Eu vou ver um filminho aqui à noite, a galera está dormindo aqui em casa, e de repente no meio do filme a coisa começou a esquentar e ficou meio pornográfico. Mas que mal tem, né? Só está eu aqui, está todo mundo dormindo, aí você foi embora no filme, de repente aquilo que aconteceu por um incidente numa noite se transformou em algo comum. Agora você criou o hábito de assistir esses filmes sozinhos. Nem tudo que é comum na sua vida é normal, mas muitas vezes se torna conveniente, porque esses lugares da conveniência são o esconderijo dos covardes. Esse lugar é o esconderijo do covarde, daqueles que não têm a coragem de trazer à luz os seus pecados, ficam escondidos atrás dessas situações. E daí, como um instrumento de defesa, eles se tornam legalistas. Então eles precisam achar alguma coisa para criticar em todo mundo, para justificar o seu pecado. Todo mundo erra, então é por isso que eu também erro. Então, ao invés de se expor, se humilhar, se arrepender, vive como um covarde escondendo a sua lepra. E para isso se transforma num legalista acusador. É aquela pessoa que está vivendo uma tragédia no casamento, mas não tem a coragem de assumir. E se tornou comum. Já se adaptou com isso. Já se adaptou com os berros dentro de casa. Já se adaptou com a indiferença de um com o outro. Já se adaptou com a realidade que você não tem tempo para os teus filhos, porque você só pensa em trabalho. Como se o resumo da vida fosse ganhar dinheiro e perder tudo e todos que te cercam. Mas se tornou algo comum. Eu tenho que ganhar dinheiro, ainda que para isso eu tenho que abrir mão da minha vida de interdependência na igreja. Eu tenho que entrar nesse lugar de conveniência a mim. Eu respondo para o meu pai e para minha mãe. Eu falo duro com eles, porque eles não sabem nada. Desde quando um filho pode desrespeitar um pai e uma mãe? Mas hoje está se tornando algo comum. O filho quer falar na mesma altura que o pai. O filho se sente no direito de criticar, de ofender, de opinar. Se perdeu a honra, porque se tornou um senso comum. É o tal dos pais ser amigo. Não, eu sou amigo do meu filho. Não, sou amigo, mas sou seu pai. E o primeiro mandamento na Bíblia que vem com uma promessa é honrar pai e mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a face da terra. Mas se tornou comum. E eu quero te falar uma coisa, eu não posso lançar uma palavra como essa e deixar no ar. Porque tem que haver uma saída desse lugar de covardia. Como sair dessa bolha que foi criado pela rejeição, que te isolou num espírito de independência. Como sair desse mundo imaginário que você criou a partir dos seus traumas. Você sabe como se vence a rejeição. Você sabe como se vence esse espírito de independência. Com uma palavra que foi falada ontem na ceia: coragem. Você precisa ser corajoso. Você precisa ser macho para assumir os seus erros. Para falar: até hoje eu fui um covarde na minha vida. Até hoje eu me escondi de enfrentar os problemas. Pode ter sido o sentimento de medo. Pode ter sido o medo da opinião das pessoas.
pode ter sido medo de falar a verdade, pode ter sido medo de abrir o seu coração, porque as outras vezes que você fez isso, você foi ferido. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você escolheu estar aqui, ou se você está me ouvindo através da internet, o cristianismo não é um caminho, não é uma opção para covardes, nunca foi. O cristianismo é um caminho de morte do eu. As pessoas confundem morte com problemas. Ah, apóstolo, eu estou morrendo. Porque não, você está cheio de problema, mas você não está morrendo. Você continua o mesmo soberbo, o mesmo egoísta e o mesmo covarde. Problema não é sinônimo de morte. A morte que a Bíblia nos fala é a morte da cruz, é a morte da exposição, a exposição da sua vida, a verdade de quem você é. Tem que ter coragem para assumir os seus fracassos. Tem que ter coragem para chegar diante do irmão e falar: me perdoa, eu errei com você, eu te julguei mal. Tem que ter coragem para chegar para um pastor e falar: pastor, me perdoa, porque eu falo mal de você, porque as tuas palavras confrontam a realidade de quem eu sou. Tem que ter coragem para viver na luz, porque as trevas são o esconderijo de covardes. Tem que ter coragem para ser pastor e admitir que muitas vezes se moveu por manipulação, por interesses pessoais, que fala mal dos outros por trás, enquanto ensina a igreja a falar a verdade, que gera inimizade, enquanto nós deveríamos carregar o espírito da reconciliação. É preciso coragem para enfrentar a miséria da sua alma, para reconhecer seus erros, para assumir sua culpa, mesmo quando não for sua. Como assim? Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Ele não foi para a cruz por algo que ele tivesse feito. Ele foi lá para carregar os meus erros. Ele foi lá para levar na cruz o tempo da minha covardia, porque eu tive tempo de covardia na minha vida. Foram anos onde Jesus falava do seu amor por mim. Desde criança eu ouço a voz do Espírito Santo. Eu fui fazer faculdade em Campinas, e todos os dias que eu saía com uma menina, e todos os dias que eu enchia minha cara, eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, mas eu era covarde de ouvir a voz do Espírito Santo e deixar o que eu fazia. Eu não tinha coragem de abrir mão daquela zona de conveniência que eu entrei na minha vida. Então ele levou na cruz, foi o tempo da minha covardia. Ele enfrentou algo que não era dele. E hoje nós nos limitamos a pensar em nós mesmos. Eu pagar preço por alguém? Às vezes me acusam de cuidar de pessoas que eu não deveria cuidar, e eu vou te falar uma coisa: eu só faço o que Cristo faria, porque o dia que eu cuidar de alguém por interesse, eu deixei de viver o cristianismo. Se a pessoa chega doente, arrebentada diante de mim e fala assim: pastor, me ajuda, eu me arrependo, eu quero recomeçar minha vida. Eu te pergunto, se fosse Cristo, falaria o quê? Olha, sai por favor dessa casa, porque você pode abalar a minha imagem ministerial nessa cidade. Jesus trataria alguém assim? Hipócrita! Hipocrisia! Foi ele que cobriu o pecado daquela prostituta que ia ser apedrejada. Ele faria a mesma coisa hoje. Tantas vezes fosse as vezes que você pecasse, ele te aceitaria de volta. Que evangelho da conveniência é esse? Que demagogia é essa? Que ética cristã é essa? Isso é uma mentira.
Isso é uma covardia, porque por trás disso tem interesse. Romanos 15:1 diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. O Evangelho não trata de agradar a nós. O Evangelho nunca foi sobre nós. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para a edificação dele. No que você pode abrir mão da sua vida em favor de alguém. No que você pode se expor em favor de alguém. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Transportar a Cristo, preste atenção, transportar a Cristo vai requerer de nós entregar o governo das nossas vidas a Ele. Transportar a Cristo vai requerer de nós permitir que Ele nos conduza para um único caminho que pode transformar a nossa natureza, para o único lugar que pode solucionar a sua história. Se você entrega a tua vida ao governo de Cristo, só tem um caminho que Ele pode te levar para te libertar da tua história, para te libertar desse espírito de rejeição, para te libertar da tua independência, para te arrancar da caverna da covardia, que não assume nada, que não admite nada, que vive essa mentira. Só tem um lugar que te liberta, e esse lugar só tem uma pessoa que pode te levar, é Jesus, e esse lugar se chama Cruz do Calvário. A cruz é o único lugar onde se iguala tudo. Na cruz não tem um lugar separado para pastor, não tem um lugar separado para profeta, não tem lugar para apóstolo. Na cruz, bandido e ladrão, bandido e rei morre junto. Na cruz, a reputação cai por terra, e você entrega esse lixo da sua vida para receber a verdade que é Cristo. Sabe o que acontece com a gente? A gente está abraçado num montão de lixo. E eu não estou falando de uma palavra pejorativa para você não, porque isso eu estou ministrando a partir do que aconteceu com a minha vida. Eu estava abraçado com um montão de lixo, com uma miséria, com uma bobeira. Eu não queria abrir mão da conveniência de estar na balada, de estar bebendo, de estar convivendo com meus amigos. Eu falei, caramba, vou ter que deixar isso aqui. Hoje, quando eu olho o tempo que eu adiei para entregar de fato a minha vida a Cristo, abraçado a um lixo. Mas eu era covarde, porque eu queria ver se eu conseguia conviver com Cristo e com aquela vidinha paralela. Mas o cristianismo não é um lugar para covardes. Não dá para você transitar nos dois lugares, você tem que abrir mão. E você tem que abrir mão não só de algumas práticas, você tem que abrir mão da sua vida. O cristianismo não é lugar para gente embaçada. O cristianismo não é lugar para meias verdades. O cristianismo não é para você contar a verdade de um jeito que te convém. É para a verdade que é uma pessoa e é Cristo. E na luz se expõe toda a realidade de quem nós somos. Essa noite é um lugar no Espírito. Nessa noite há um lugar no Espírito que Deus preparou. Ele vem construindo ao longo dessa semana. Ele veio fazendo isso ontem na ceia. E essa noite Deus criou um ambiente no mundo espiritual preparado para você. Não é um ambiente para te acusar, não é um ambiente para te julgar, mas é um ambiente para te libertar, para abrir os teus olhos, para você entender. Para você entender que você não precisa continuar vivendo essa covardia, que você não precisa viver mais escondendo essas mentiras. Essa noite é uma noite de oportunidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé.
Essa noite você pode sair daqui fingindo que não foi com você. Ou você pode... Então eu queria te convidar nessa hora a fechar os teus olhos, porque isso não tem nada a ver com quem está do teu lado, é com você. Eu queria que você fosse para esse lugar onde está você e o Senhor. E nesse momento você está completamente desnudo diante do Senhor. Ele sabe exatamente a realidade de quem você é. É como se Ele estivesse olhando para você hoje com amor, com misericórdia, mas esperando você abrir a sua boca e falar: Senhor, essa é a minha realidade. A única forma de você romper com a independência e com a rejeição é você assumindo que você é assim. Você tem que assumir. Você tem que falar assim: eu sou tudo isso que você falou, apóstolo. Essa é a realidade da minha vida. Mas eu quero mudar. Mas eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova natureza. Eu quero entrar nesse caminho conduzido por Cristo, de experimentar a sua morte para viver uma nova vida. Eu não quero mais ser um covarde, eu não quero mais ficar me escondendo. Eu quero ser bem objetivo nessa noite. Se você entende que isso que eu estou falando e que aquilo que foi ministrado pelo Espírito se trata da tua vida, saia do teu lugar agora, dobre seu joelho aqui à frente, nós vamos orar. Meu irmão, eu não quero te desafiar nessa noite, não é esse o objetivo. Mas você hoje tem uma oportunidade de encarar você mesmo. Não é possível que você vá seguir hoje, depois de uma palavra dessa, onde Deus traz com tanta clareza a realidade, e você vai continuar no banco. Isso, eu não estou falando que todos tenham que vir à frente, mas eu sei que tem mais algumas pessoas que estão vivendo isso, e você permanecer no banco com vergonha ainda, porque o que te prendeu na tua vida até hoje foi a opinião das pessoas. E tem gente que está no banco pensando assim: se eu sair, o que vão pensar de mim? É isso que te matou a vida inteira, foi isso que te roubou a vida inteira, foi isso que te transformou num covarde, e você vai continuar no banco pensando assim: o que vão pensar de mim? Hoje é a noite do teu arrependimento, hoje é a noite da tua transformação, hoje é a noite da tua libertação. E eu compartilhei com você a minha história para me colocar no mesmo lugar que você. Aqui não é um lugar de maior e menor, aqui é um lugar de transformação da tua história. Não resista ao que o Espírito Santo está falando nessa noite. Deixa hoje essa sua vida inconstante. Você que está me assistindo em casa, eu quero continuar aqui, mas eu quero orar por você. Eu não sei se você está vindo ou assistindo isso ao vivo, ou se você vai ver essa palavra daqui a alguns dias, mas que essa palavra possa transformar a realidade da tua vida. Você entender que de fato o cristianismo não é mais um lugarzinho legal para você frequentar. O cristianismo não é mais uma rede social onde você pode colocar somente as fotos mais bonitinhas. Não, você tem que apresentar a podridão que está escondida, porque só assim você vai encontrar a cura. O arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus, e a cruz é o lugar do nascimento para uma nova criação, uma nova natureza. Tem que ter disposição, tem que ter coragem para ir para a cruz. Quando você está chegando à cruz, você passa por um lugar que se chama Gólgota, onde você começa a ver que não tem outra alternativa.
Eu estou te falando de um processo que eu experimentei na minha vida. Eu me lembro do dia onde Deus me falou assim: você vai entrar num processo violento de morte. E eu podia ter recuado e falado assim: não, Senhor. Eu confesso que eu cheguei a pensar: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu falei: Senhor, se não tem outro caminho, eu só te peço uma coisa: me segura, porque não é fácil. Nessa noite, você que está me assistindo, eu sei que você pode tomar uma decisão, como cada uma das pessoas que estão aqui, uma decisão consciente. Então eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar que essa palavra alcance cada pessoa que está me assistindo agora, seja aqui em Taubaté, lá no Japão, em qualquer lugar do mundo, mas que o mesmo Espírito do Deus onipresente que está aqui toque essa pessoa neste lugar agora, produza libertação agora. Pai amado, arranca ela dessa bolha de independência, desse lugar de isolamento, dessas mentiras encobertas. Pai amado, traz luz à realidade da sua vida, para que possa experimentar de Cristo, porque Cristo não é uma verdade a ser conhecida, Cristo é uma verdade a ser experimentada. Que você possa experimentar de Cristo na sua vida hoje, aonde você está. O poder libertador do Evangelho, transformador do Evangelho. Eu profetizo vida sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.